Ok, de volta com a nossa Escola da Fé. Já estamos no último bloco. Eu quero aqui, neste último bloco, mostrar aqui o CD, né, do nosso querido padre Cleidimar Moreira. O padre lançou aqui o CD dele esses dias aqui, num dos acampamentos de férias. E esse CD chama-se Cura-me para Amar, fruto das experiências, né, do padre Cleidimar, vivida, muitos shows e muitas, lá na comunidade Sagrada Família, em Goiânia, de Goiás, onde está o padre Cleidimar, ok? A Canção Nova tem aqui à sua disposição esse CD, com 12 músicas do padre Cleidimar, ok? Muito bem, aqui tenho algumas perguntas, então, que vamos começar a responder. Alguém me pergunta do livro do Scott Hahn, sobre a Eucaristia, é o banquete do Cordeiro. E a pessoa pergunta aqui, qual é a contribuição que traz para a gente? Esse livro é maravilhoso. O Dr. Scott Hahn esteve aqui, né? E ele conta toda a experiência dele. Ele se converteu, era pastor presbiteriano nos Estados Unidos, doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, atacava a Igreja Católica pesadamente na universidade. Só que um dia esse homem foi assistir à missa. Ele começou a ler os padres da igreja e ficou impressionado com o que os padres falavam da Eucaristia. Um dia ele foi assistir à missa. Assistindo à missa ele se converteu. Só de assistir à missa ele se converteu. Assistiu uma vez, não conseguiu deixar mais de assistir, até que se converteu. Depois de 5 anos depois, a sua esposa, Kimberly, se converteu também, né? Eu estive na casa dele 2 vezes nos Estados Unidos. Nesse livro Banquete do Cordeiro, ele coloca toda a missa na perspectiva daquela liturgia do Apocalipse, que ele fez o doutorado dele em Apocalipse, dentro da Sagrada Escritura. Então, ele tem uma síntese muito interessante. Ele diz que a missa é o céu na terra. E que quem não entende bem a missa, não entende o Apocalipse bem. Quem não entende o Apocalipse, não entende a missa muito bem. Então, ele faz toda essa síntese. Então, a contribuição que ele traz, que uma pessoa que me pergunta, é exatamente essa, uma reflexão profunda sobre toda a liturgia da missa, né? O que a igreja, de certa forma, já tem ensinado para a gente também, mas que nem sempre as pessoas entendem, né? Bom, aqui eu tenho a Luciana de Osasco, que pergunta o seguinte: o que o padre deve fazer na hora da comunhão se o sangue de Cristo cair no chão? Olha que coisa perigosa. É por isso que normalmente não se distribui o vinho consagrado, mas só a hóstia. Por 2 motivos. Primeiro, que na hóstia está o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, quem comungou a hóstia, comungou o Cristo real, substancial. Assim como ele está também inteiro no vinho. O vinho também é o Cristo total, não é só o sangue. Isso é o ensinamento do Concílio de Trento. As pessoas que não podem comungar a hóstia, que tem aquela alergia a glúten, os chamados celíacos, então comunga só o vinho. Pode dar para beber só o vinho. E comungou plenamente. Agora, muito cuidado para o vinho consagrado, o sangue de Cristo, não cair no chão. Se cair, imediatamente o ministro ou o padre tem que pegar o sanguíneo, aquele pano onde o padre faz, né, enxuga as mãos no altar, o sanguíneo ou um outro, enxugar isso imediatamente. E se cai num tapete? Aí você não consegue tirar mais, porque o tapete absorve. Então você tem que tirar esse tapete, colocar num determinado lugar, deixar na água, porque a água vai dissolver o vinho, e o vinho dissolvido deixa de ser o corpo de Cristo. Assim como a hóstia também, né? Quando, por exemplo, tem uma hóstia, alguém tem dúvida se essa hóstia foi consagrada ou não foi consagrada. Mas acontece isso. Coloca-se numa água, deixa dissolver, porque a partir do momento que a hóstia dissolveu, não é mais o corpo de Cristo. Então, é um cuidado que precisa ter. Por isso que a igreja não distribui de qualquer jeito a comunhão em 2 espécies. Né? Muitas igrejas já estão se fazendo, mas é preciso todo cuidado por parte dos ministros, para que não haja
Não é porque se a hóstia cai no chão, é mais fácil de você pegar, mas o vinho não é, não. Não é? Por que não se guarda o vinho no sacrário? Porque o vinho estraga, azeda, e se azedar não é mais o corpo de Cristo, e isso aí é uma profanação do sacramento. Então, é por isso que não se guarda o vinho consagrado. E as hóstias têm que ser renovadas para que também não se estraguem. É verdade que há milagres eucarísticos interessantíssimos. Eu vi lá em Santarém, na própria cidade do Pedro Álvares Cabral, do lado, na praça onde está essa imagem de Santo Pedro Álvares Cabral que eu mostrei, existe uma igreja onde está o milagre eucarístico do ano de 1250, mais ou menos. Está lá, no relicário, uma hóstiazinha transformada em carne. Tem cerca de 768 anos. Está lá intacto. Milagre. É como o de Lanciano e tantos outros milagres eucarísticos. Eu vou fazer uma aula aqui ainda nesse assunto, mostrando aqui os milagres eucarísticos. Aí é um milagre. É Cristo que deixa isso para aqueles que não acreditam, acreditarem. Para quem acredita, nós não precisamos de milagres, né? Basta a palavra dele. Mas aqueles que não acreditam, eu penso que Deus deixa esses milagres aí. Muito bem. Gabriel Cardoso, da cidade de Mirassol, São Paulo. É correto comungar na mão o corpo e o sangue de Cristo sobre duas espécies? Veja bem, o que a igreja ensina? A igreja ensina que no Brasil está autorizado o seguinte: você pode comungar na mão, faz um trono com a mão para receber o Rei da Glória, o ministro, o padre, coloca ali a hóstia, não deve se pegar assim em forma de uma pinça. Está escrito no documento do Vaticano, não se pode pegar a hóstia assim, tem que colocar na mão, e aí você pega na mão e põe na boca, na frente do ministro. Nada de levar para o banco a hóstia. Porque se não levar para o banco, as pessoas pegam e levam para fazer cultos satânicos. Comungar na frente do ministro. Ou então você comunga na boca. E tem documento do Vaticano dizendo que quem escolhe o jeito de comungar não é o ministro, é o fiel. O fiel é que escolhe se ele quer comungar na boca ou se ele quer comungar recebendo na mão. E se quiser, ele pode ajoelhar. Isso está escrito em documentos do Vaticano. Eu tenho no meu computador lá guardadinho, senão eu não estaria falando aqui. Tá? É o que a igreja, então, nos ensina. Quando é comunhão nas duas espécies, então, o ministro molha a hóstia no vinho e coloca na boca da pessoa. Não pode dar a hóstia para a pessoa e a pessoa molhar no vinho e comungar. Por quê? Não é uma bobagem, não. Tudo está baseado no seguinte: a liturgia ela é toda cheia de sentido. É o Cristo na Santa Ceia que Ele dá o pão e Ele dá o vinho. Então, por que o padre que celebra, ele é obrigado a ir distribuir a Eucaristia? O padre não pode ficar sentado no altar e mandar os ministros distribuir. Não. O primeiro que tem que ir é o padre. Por quê? Porque ele faz a pessoa de Cristo. Ele celebra, então é o Cristo que diz: tomai e comei. Inclusive, o documento do Vaticano diz que, de preferência, o padre distribui a Eucaristia sozinho. Só deve haver ministro da Eucaristia se realmente o padre não consegue, num tempo razoável, distribuir a Eucaristia para todo mundo. Por quê? Porque o ideal é que todo mundo comungue com o padre. Porque ele faz o papel de Cristo. Eu não estou dizendo aqui, agora, que você deve sair da fila do padre, do ministro, e ir para a fila do padre. Não. Quando tem muita gente, vai gastar muito tempo. Imagina que na Canção Nova, uma vez está com 100 mil pessoas aqui, como foi esse final de semana aí. Claro que você tem que ter aí uns 100, 200 ministros distribuindo a Eucaristia, senão isso não acaba nunca. Né? Então, não estou dizendo que não é para ter ministro da Eucaristia, está autorizado pela igreja. Mas numa missa de pouca gente, uma missa aí, né, 100 pessoas, 50 pessoas, o padre sozinho pode dar comunhão para todo mundo. É documento do Vaticano. Gente, vocês podem ter certeza, eu não abro a boca aqui para dizer nada da minha cabeça. Eu tenho tudo documentado. Documentos da Sagrada, da Santa Sé. Entenderam?
Porque é a nossa fé, essas coisas são importantes, né? Então, é isto. A pessoa, o ministro, ele pega a hóstia, ele molha no cálice, no vinho, e ele coloca na boca da pessoa. Claro que não pode pegar na mão, porque aí vai estar com a hóstia molhada no vinho. Nos Estados Unidos, é muito interessante, nos Estados Unidos sempre se faz assim, quase todas as igrejas nos Estados Unidos, que eu já fui à missa, você comunga o corpo de Cristo com o padre, e depois tem um ministro segurando o cálice, e você vai lá, bebe um pouquinho do cálice. E todo mundo toma um pouquinho do cálice. É diferente, eles não molham, tá? Também isso é perfeitamente litúrgico. Ok, outra pessoa aqui, o Moacir Júnior, pergunta o seguinte: nós católicos sabemos que é o corpo vivo de Jesus que está na Eucaristia. O ministro da Eucaristia poderia levar a hóstia para um morador de rua, mesmo sem ele saber o que está recebendo? De jeito nenhum. Não tem cabimento você levar a Eucaristia para um morador de rua só porque ele é pobre, porque ele é homem. Não, ele tem que ser preparado, ele tem que saber o que está recebendo. A gente não pode misturar caridade, com a verdade. O Papa Bento XVI disse lá na encíclica dele, Caritas in Veritate, que a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Não posso, por sentimentalismo, querer fazer caridade com um pobre aí, mas eu estou profanando o corpo de Cristo, se ele não estiver preparado para receber. Então, eu não posso fazer uma caridade ferindo a verdade. Não tem sentido, né? Washington Ferraz, de Itamaraty, de Minas. Percebo que alguns padres deixam de distribuir a Eucaristia aos fiéis, fazendo somente aos ministros. Eu já falei disso aqui, tá? Em um de seus livros, então, realmente, sabe, gente, às vezes o padre até não sabe disso. Eu não digo que seja uma fé, não, às vezes o padre não sabe que tem documento do Vaticano, de liturgia. Eu escrevi um livro para compreender e celebrar a liturgia. Tudo isso está explicadinho ali. Basta pegar os documentos da igreja que você fica sabendo, né? Sobre o milagre eucarístico ocorrido na Argentina, a Denise de Osasco quer saber. Ô, Denise, eu não tenho muito conhecimento sobre esse milagre, mas eu sei que aconteceu e sei que até que o Papa Francisco falou desse milagre. Então, realmente, deve ter sido algo real. Eu não tive ainda a oportunidade de estudar esse milagre a fundo. O que é transubstanciação e consubstanciação? Ainda nesse contexto, como explicar para um não crente a presença real de Jesus na Eucaristia? A Pâmela de Barbacena, Minas Gerais. Ô, Pâmela, transubstanciação, a palavra está explicando, transubstância. A substância é transformada, por isso transubstanciação. Ou seja, a substância do pão, algo que a gente não vê, é transformado na substância do corpo de Cristo. A substância do vinho é transformada em substância do sangue de Cristo. Então, é transubstanciação. A substância, eu já expliquei aqui, é algo que você não vê. Por exemplo, o que faz eu ser uma pessoa humana? É eu ter 2 olhos? Não, os animais também têm. Eu ter 2 ouvidos? Não, os animais também têm. Eu ter cabelo? Não. Eu ter 2 mãos? Não. O que faz você ser humano, então? É a minha alma. Entenderam? Que o animal não tem. Isso que é fundamentalmente diferente. Então, a substância, ou seja, aquilo que faz o ser o que ele é algo invisível. Então, esse algo invisível que tem no pão, que faz o pão, ser trigo, é transformado no corpo de Cristo, na substância invisível do corpo de Cristo. E no vinho também. Bom, a consubstanciação ou presentificação, que Lutero chamava, Lutero acreditava o seguinte, que o Cristo só estava presente na hóstia no momento da consagração, depois não estaria mais. Entende? A igreja disse, não. Uma vez consagrado para sempre, o Cristo está ali, por isso que vai para o sacrário depois e é adorado no sacrário.
Então, é a diferença entre o que ele chamou no Concílio de Trento de transubstanciação e os outros nomes que deram, presentificação, consubstanciação e etc. Muito bem. Belina de Candeias, na Bahia. A Belina pergunta o seguinte: em que consiste o jejum eucarístico? Uma hora antes da comunhão, você deve fazer jejum. Ok? Pode beber água, mas não deve comer nada sólido, nem chupar uma bala, nem nada, uma hora antes da comunhão. Apenas aquelas pessoas que têm idade ou que estão doentes, aí não estão dispensadas do jejum. Esse é o jejum eucarístico. Tá? Aqui, um abraço da família Nânica de Soares, de Florianópolis, que pergunta o seguinte: como a igreja explica o fenômeno da preservação dos órgãos, como o corpo de Santa Teresa, o coração de Santa Teresa? É milagre. É milagre. Tem muitas relíquias. Oxe, tem corpos de santos aí intactos. Né? Santa Rita de Cássia, Santa Bernadette, o corpo está intacto. Vai só viajar pela Europa aí que você vê, na América também tem algum. É milagre. É Deus que quer deixar um sinal para a gente. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, lá na Catedral de Pádua, está a língua e a faringe de Santo Antônio de Pádua. Por quê? Porque ele foi doutor da igreja, ele foi um grande pregador, então Deus conservou a língua dele para mostrar. Ele pregava até para o Papa. Então, ficou consertado num relicário, que já foi lá em Pádua, já viu a língua de Santo Antônio e a faringe, ou seja, o órgão da fala, para mostrar o seguinte: esse homem foi um grande pregador. Santa Teresa tem o braço, um pedaço do braço assim, está em V, e do outro lado um coração. É um coração que amou a Deus e um braço que trabalhou muito. Ela reformou o Carmelo. O Carmelo, onde Santa Teresa entrou, o Carmelo estava bagunçado. Havia as irmãs ricas e as irmãs pobres. As irmãs que eram filhas de famílias nobres, no Carmelo tinham luxo, e as outras, Santa Teresa, o quê? Estou fora desse Carmelo. Foi lá e fundou outros Carmelos. O Carmelo de São José, em Ávila, o Carmelo da Anunciação, lá em Alba de Torres, onde depois ela foi sepultada, e ela reformou o Carmelo, acabou com, né, os erros que havia. Então, trabalhou muito e amou muito aqui. Então, normalmente, as relíquias que ficam é um sinal que Deus deixa da santificação da pessoa. Nem sempre, não é? Não quer dizer que um santo que não tenha ficado aí incorrupto não seja santo. Não quer dizer isso. Bom, vamos para a última pergunta, porque depois vou chamar o diácono aqui para dar a bênção para nós encerrarmos o programa, tá certo? Felipe Ramos, de Acopiara, no Ceará. Professor, sou ministro da Sagrada Comunhão. Por favor, me responda, o que devo mesmo fazer se entrar na fila da comunhão alguém que vive em adultério ou segunda união e a comunidade sabe? O que farei? Mesmo se essa pessoa insiste em comungar? Olha, a orientação da igreja é a seguinte: a responsabilidade de comungar ou não é da pessoa, não é do ministro. Então, em termos gerais, o ministro não deve negar a comunhão, a menos que seja um caso grave, diz o Código de Direito Canônico, um caso grave, que a pessoa publicamente rejeitou a fé. Então, por exemplo, os bispos dos Estados Unidos proibiram dar comunhão aos políticos que aprovaram o aborto nos Estados Unidos ou que aprovam o aborto, porque aí é um caso público. Então, isso é muito delicado. Então, em caso de dúvida, você que é ministro extraordinário, converse com o padre, ou até com o bispo, se for o caso, porque é uma situação que nem sempre é muito fácil de fazer o discernimento, ok? Bom, nós já estamos aí no final do programa. Eu quero receber aqui um diácono que está visitando aqui a nossa... Tem algum padre no auditório? Não tem, né? Diácono, muito prazer. O senhor também? Já nos conhecemos? Sim, com a graça de Deus. Então, se apresente ao nosso público. Sou o diácono Jorge Luiz, aqui de Resende, da Capelania Militar das Agulhas Negras, né? Estou aqui com
os nossos amigos fazendo o curso de bioética, né? Uma bênção para nós aqui na Canção Nova, né? Ter essa Está indo bem o curso, possibilidade. Diácono? Graças a Deus. Está gostando? Muita informação. Quais são as disciplinas do curso? Hoje nós tivemos introdução de filosofia, tivemos a parte mais fundamental da bioética em si com o padre Solano, né? E teremos outras matérias em janeiro, né? O curso ele foi dividido em 3 módulos presenciais, né? Um agora em julho, outro em janeiro de 2016 e depois em julho. E nas férias. Que beleza. Diácono, e qual é a sua atividade lá em Resende? Eu fui cadete na Academia Militar. O senhor foi militar, não? Sim. Coronel da Reserva? Coronel da Reserva. Coronel da Reserva. Então, eu fui ali na academia, fui cadete até o ano de 71, lá o nosso querido padre Duílio. Deve ter conhecido, né? Foi nosso depois, formador. O padre Duílio hoje está lá na Dourados, né? Então, tem muita recordação agradável. Tive 3 anos ali na academia. Qual é a sua atividade lá hoje? Trabalha com os cadetes? Hoje nós estamos com um trabalho mais de evangelização. Estou na reserva, né? Auxiliando o nosso pároco. A academia tem o capelão, que trabalha diretamente com os cadetes, e agora nós estamos também com o pároco para atender a comunidade, né? Então, nós estamos com 2 padres, então está facilitando o trabalho também. E nós somos 4 diáconos lá para auxiliar esse trabalho. 4 diáconos? 4 diáconos. Existe ainda lá a ACM, A Associação Católica de Militares. Temos a União Católica dos Militares. Eu fazia parte da ACM quando eu era cadete. Todos nós passamos, né? Os católicos que realmente queriam se engajar nesse trabalho participavam da União Católica. Aproveitando, professor, podemos fazer um convite? Faça. O senhor falou de família no segundo módulo, né? Com a iniciativa dos próprios cadetes lá da academia e com o apoio de algumas pessoas da cidade, nós estamos promovendo já alguns encontros para a valorização da família. Beleza. Não sei se vai dar para ver aqui, vamos tentar. A academia sempre teve Dá para mostrar aqui? um capelão, né? Está meio longe, não é? Vou tentar chegar mais Mas próximo. não, pode ficar aí que eu mostro aqui para o meu amigo Léo. Então, esse evento vai acontecer... O padre Léo se foi, mas Temos o... o Léo Câmara ficou. Então, dentro dessa valorização, da família, né, estamos promovendo um encontro a partir do dia 8 de agosto, vai ser o primeiro encontro em defesa da família, Beleza. em que será colocado as necessidades que nós temos como família católica de estar nesse desafio do mundo secularizado, né? Então, Coronel, que a nós gente temos que possa. encerrar por causa do tempo, mas olha, eu quero ver, vejam, olha que exemplo. Coronel do Exército, aposentado, hoje é diácono da igreja. É tudo que a igreja precisa. Não pense que você que aposentou não tem mais o que fazer, não. A igreja precisa de você. Na igreja não tem desempregado e não tem aposentado. E quanto que a igreja lhe paga por mês? Nada. Nada. O salário vai receber no céu. Eu estou falando, é o que o Brasil precisa para tirar o nosso povo da ignorância religiosa. Você que é professor aposentado, advogado aposentado, dentista aposentado, barbeiro aposentado, na igreja tem lugar para você trabalhar. Diácono, dê sua bênção para nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Brígida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Muito obrigado. Eu já conheço o diácono há bom tempo, já atendi até alguns pedidos dele de palestra lá na academia. Vamos voltar. Então, agradeço a presença dele, a presença de vocês todos aqui lotando esse auditório e você que está em casa também. Deus abençoe. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.